Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para mais um programa aqui, Luz na Penumbra, desta feita com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos na segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo 4. Vamos reiniciar aí o item 74 hoje. São perguntas importantes aqui. Na semana passada falamos bastante aí sobre o fluido universal, né? Quem não ouviu, escute, porque será importante, porque é fundamental o entendimento destes conceitos, por mais que a gente não consiga ainda ter um conhecimento pleno sobre o que é o fluido universal, mas dentro daquilo que os espíritos puderam nos explicar, ele dá a chave aí para uma imensidade de fenômenos, né, conhecidos e desconhecidos da ciência humana. E, claro, sobre os fenômenos físicos que os espíritos podem produzir utilizando-se desse fluido universal. Então, estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda e Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Glória a Deus. E na técnica, o Pablo, firme e forte, feliz da vida. Vamos lá, tem que aturar a gente, não é mole não, hein, Pablo? O programa também pode ver outros dias, né? Pode, o programa pode ser acompanhado aqui, o Paulo Renato lembra, a qualquer momento pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital. Você vai lá na data do programa, sempre às terças-feiras, ou, mais fácil ainda, vai lá na playlist do YouTube do programa Luz na Penumbra, também atentando para a data de terça-feira. Então, na playlist do Luz na Penumbra, toda terça-feira, você tem que olhar pela data, o programa do Livro dos Médiuns. Dito isto, vamos recomeçar aí as perguntas desse item 74. Vamos lá. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Então, o que Allan Kardec pergunta? Primeira, que a gente leu na semana passada, será o fluido universal uma emanação da divindade? Resposta: não. Será uma criação da divindade? Resposta dos espíritos: tudo é criado, exceto Deus. Isso é uma outra coisa que confunde o povo, Paulo Renato. Como é que pode Deus não ter sido criado? E aí vai ser aquela conversa das crianças, né? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Mas nós não vamos nos atentar a isso agora. A Miranda tem a resposta, mas depois ela dá. É importante, só a esse respeito, partir de uma premissa, de uma base conhecida. Assim faz os homens de ciência quando analisam o universo, né? Eles partem daquele ponto que eles dizem que foi uma alta condensação da matéria que explodiu, né, e está em expansão até hoje. Então a ciência ela não vai além do que pode experienciar, do que pode comprovar. Porque se nós ficarmos remontando a causa das causas, que é uma questão filosófica, realmente a gente não avança no progresso que tem que avançar. Então a gente toma por base um ponto de partida e vamos avançando na compreensão da vida e da forma como ela se expressa. Uma coisa que podemos, de alguma maneira, racionalizar é que a vida tem uma inteligência, né, superior que a dirige, que a governa e que mantém a harmonia de tudo. A vida, pelo aspecto de inteligência, de precisão com que ela se manifesta, ela há de ter um ser inteligente que criou, que governa, que a mantém. É isso aí. A pergunta 3. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Resposta: sim.
é o princípio elementar de todas as coisas. Então, como nós falamos no último programa, tudo que nós conhecemos, né, toda a matéria do universo, inclusive a nossa própria constituição física e perispiritual, tem como origem esse fluido universal. Pergunta 4. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Resposta: é o seu elemento, isto é uma modificação desse fluido universal. Uma dessas modificações é aí o fluido elétrico. Pergunta 5. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Resposta: para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Aí complica, hein, Paulo? Vai demorar um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal, que é o que todos nós trazemos aí, né, na nossa própria constituição física e perispiritual. Questão número 6. Lembrando que é o item 74, tá? Questão 6. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta: não. Esse fluido apenas anima a matéria. Isso aqui é muito importante, né? Porque a inteligência é do ser pensante. O fluido anima a matéria. Toda a matéria que nós conhecemos, no nosso caso específico, quando você dá um comando ao seu braço para pegar um copo, é esse fluido que faz com que o ser pensante, que é o nosso espírito, consiga acionar o corpo, né, e fazer com que a gente execute o ato programado pela mente, que é do ser pensante. O próprio Allan Kardec perguntou aos espíritos qual era a fonte da inteligência. Eles responderam: já o dissemos, a inteligência universal. Sim. É bem diferente da questão do fluido. Quer dizer, aí a base da inteligência é a inteligência divina, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é o próprio Deus. Questão número 7. Que é o nosso corpo espiritual. Parece que neste ele se acha como num estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? Resposta: até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Então, quer dizer, o espírito, uma vez desencarnado, o seu corpo espiritual se forma da mesma modificação do fluido universal. Porém, ele não vai ter as propriedades da matéria física. Por isso que muitos espíritos eles vão sentir falta das sensações que eles tinham quando estavam no corpo. É por isso que os viciados desencarnados sofrem tanto. Porque eles precisam utilizar aquela droga, eles não têm como sentir a mesma coisa. O que eles vão fazer? Eles vão colar no encarnado, né, que tenha o mesmo tipo de tendência viciosa. Então, se a pessoa tem o hábito da bebida, do alcoolismo, desencarnado, ele vai precisar estar junto de alguém encarnado que possa secundá-lo, né, para que ele tenha o mesmo prazer. Ele vai beber junto com a pessoa. Isso vale para todos os vícios, não somente os vícios de ordem material, como também de ordem moral. Não é isso, Maria de Fátima Miranda? Pois é. E é dessa forma, não é, que nós precisamos vestir o corpo de carne para nos educar. E através da reencarnação, esses princípios inteligentes que compõem o nosso corpo físico também vão traçando uma trajetória evolutiva. Eles nunca vão estar na condição que nós estamos hoje, aqui na Terra, por exemplo. Não é? O princípio espiritual que compõe o meu corpo físico não vai ser um espírito com E maiúsculo no grau que nós nos encontramos agora. Mas ele vai traçar a trajetória dele. Nessa lei de atração que une a matéria
nesse estágio aqui, e o fluido cósmico universal é de onde provém tudo, é o que vai nos fortalecer e nos nutrir para que possamos cumprir a nossa jornada evolutiva. No Livro dos Espíritos, na escala espírita, quando Kardec vai falar dos bons espíritos, ele deixa muito claro que somente os bons espíritos compreendem Deus infinito e vão ter uma maturidade maior de como tudo isso se elabora. Isso. Às vezes a gente quer, sem estar lá, quer a sabedoria do catedrático, daquele pós-graduado. Nós estamos todos a caminho, mas ainda não chegamos onde devemos chegar para ter essa compreensão no cume toda. Da montanha, né? nós chegamos. O problema nosso é a ansiedade querendo antecipar o dia de amanhã. Que a gente esquece aquela recomendação evangélica que o dia de amanhã pertence a Deus. E por essa ansiedade de viver o dia de amanhã, a gente deixa de viver o dia de hoje, o dia de hoje contém as experiências que nos são necessárias para viver bem o dia de amanhã. Então a gente fica sempre nessa ansiedade, né, ansiosos pelo dia de amanhã, que ainda não chegou, e quando chegar o dia de amanhã a gente fica ansioso pelo dia de ontem que perdeu. Então é interessante esses nossos estados emocionais, estados mentais. Nós não conseguimos estar em lugar nenhum integralmente, né? Nós estamos sempre naquela condição que acho que é o Kevin Van Dyne que fala no livro Técnica de Viver. Nós estamos sempre naquela posição de presença de corpo e ausência de espírito, né? Então é preciso se posicionar. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 94, Kardec perguntou: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Né? E aí pode-se entender também o invólucro físico, o corpo físico. Do fluido universal de cada globo, é o que o Eduardo falava, né? Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Quer dizer, essas energias, esse fluido universal aqui, que ele coloca, que os espíritos manipulam para produzir determinados fenômenos, eles são próprios do nosso mundo, né? Eles são, a origem dele é esse fluido cósmico universal, mas no mundo, dentro do mundo, ele sofre uma determinada transformação para atender a vida desse mundo. Mas em todos os mundos, esse fluido cósmico é o mesmo. Ele penetra, ele permeia todos os universos, todos os espaços, e vai sofrer essas transformações dentro dos mundos. Né? Imagina Jesus saindo das esferas resplandecentes para ter que tomar um perispírito e um corpo físico na Terra. A gente não tem como calcular esse sacrifício. A gente pode fazer alguma ideia muito pálida pelo que o André Luiz descreve no livro Libertação. Quando ele vai naquela colônia lá para prestar ajuda. Já foi um sufoco para ele. Ele passou mal, ele sentiu que ia desmaiar, né? Porque ele teve, o instrutor Gubbio falou para ele não resistir àquelas energias ambientes, que deveria assimilá-las, porque ele precisava aparecer para aquele povo que estava ali na condição que eles estavam na condição de invisível. E aquelas energias fizeram muito mal a ele. Foi difícil ele se adaptar a elas. Quer dizer, dá para ter mais ou menos uma ideia muito grosseira, mas dá para ter, né? Porque aqui, o André Luiz é um ser próprio da Terra, quase um ser material, né? Era, ao menos. E se impregnando daquelas energias passou mal. Imagine alguém de uma esfera que não tem nada mais a ver com o nosso tipo de vida. Ele notava que para o Gubbio era mais difícil do que para ele. Né, que o Gubbio estava numa palidez, porque já era um instrutor e estava tendo que assimilar aquela energia. Reduzindo a sua condição vibratória. Mas a sua evolução permitiu que ele superasse aquele ambiente, né, o que foi mais difícil para o André Luiz.
Mas a questão de Jesus, realmente a gente não tem noção do tipo de sacrifício que foi feito ali, né? Enfim, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui com Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato. Estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, na teoria das manifestações físicas. O item estudado no momento é o 74. Estamos indo para a pergunta de número 8. Allan Kardec pergunta o seguinte a São Luís: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Essa é a grande pergunta, né? Resposta: combinando uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite próprio àquele efeito. Então há uma combinação desse fluido universal com o fluido do médium e a manipulação do espírito para fazer com que o objeto se mova. Pode falar, Renato. Não, é interessante aqui a colocação dele, objeto sólido. Porque essa ideia da matéria que tinha extensão, né, que podia ser pesada, etc., né, é aquela ideia da matéria realmente impenetrável. A ciência hoje provou para nós, através de vários instrumentos, do desenvolvimento de vários instrumentos, e das lentes, por exemplo, que aperfeiçoar os microscópios, etc., a ciência provou que a matéria não é sólida como se pensava talvez à época de Kardec. Ela não é tão sólida quanto a aparência demonstra, porque a matéria, por mais que pareça sólida, ela é constituída de espaços intermoleculares, né? E através desses espaços é que o espírito atua na matéria. Se a matéria fosse absolutamente sólida, nós pensamos que não seria possível essa atuação dos espíritos no mundo material. Então, quando os benfeitores dizem que o espírito impregna a matéria, a mesa, por exemplo, para fazer um movimento, ele não está dizendo que o espírito quebrou a matéria em si, essa solidez aparente, mas diz tão somente que ele introduziu na matéria, esses espaços intermoleculares que formam aquela matéria, uma mesa, por exemplo, ele introduziu ali determinadas energias que, combinadas, deram ao espírito a possibilidade de fazer tal movimento. Miranda? Não, nada a acrescentar. Então vamos seguindo aqui com a nossa leitura. Pergunta de número 9. Será com seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Pergunta assim, fantástica, né? Porque o que a gente imagina num primeiro momento é exatamente isso. E depois a gente vai ver em outras questões aqui que tem espírito que acredita que sim, que ele está pegando com as mãos. Mas vamos ver a questão na sua teoria, né? E na prática aqui. Será que o espírito está levantando a mesa com as mãos? Resposta. Diz aqui São Luís: esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quer dizer, os São Luís já sabiam onde é que Kardec queria chegar. Quando sob as vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que lhe é necessário para lhe dar uma vida factícia. Quer dizer, ele tem controle sobre aquela mesa, né? Como se ela estivesse viva naquele momento, mas de forma factícia. Assim preparada a mesa, diz São Luís, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa, por demais pesada para as suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. Então São Luís falou, fui bem claro. E aí Kardec coloca uma notinha. Diz o seguinte: chamamos a atenção para a seguinte frase,
a primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última, e alude ao nosso pensamento que com efeito esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. Então acho que eles acreditavam que o espírito pegava realmente na mesa, né? E era o mais lógico. Era o mais lógico. Você está vendo o espírito lá. Fala, Miranda. Com aparência composta de corpo humano, por exemplo, não é? Eu estava lembrando do Ghost, quando ele quer lá na estação de trem. Ela está falando do filme Ghost, do outro lado da vida. Isso. Com Patrick Swayze, que já está desencarnado, e Demi Moore. Aprendendo alguma coisa, que Deus o abençoe. Então, quando ele quer atuar dentro de casa, né, para proteger a moça, e não está entendendo. Então ele vai procurar alguém que está na mesma condição dele. Primeiro ele descobre que tem um suicida do trem. Né? E ele percebe que ele tem condições de auxiliá-lo naquilo que ele objetiva. E o espírito não fala para ele pegar e ir lá com a mão, porque com a mão ele tentava tudo, não conseguia. Aí o espírito fala para que ele reunisse toda a energia dele. Ele até foca essa parte aqui da altura do solar, não é? Como se ele fosse impulsionar, quer dizer, a vontade, a energia dele impulsionada. É interessante. Voltamos novamente àquela questão do festim de Belsazar, ou Baltazar. Porque ele diz aqui, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede. Quer dizer, quem viu aquele fenômeno na época, aquele dedo aparecendo, escrevendo, parecia que o dedo mesmo estava escrevendo, né? Mas era um efeito desse aqui que os espíritos explicam a Allan Kardec, né? Um efeito físico, né? Uma manipulação de energias de modo que ela pudesse ser visível, uma materialização visível, né? Digamos. Mas Kardec coloca aqui ainda, porque ele diz, que o Eduardo lembrou aqui, leu, diz que o espírito conhecia onde Kardec desejava chegar com aquela série de perguntas. E às vezes no livro dos espíritos a pessoa fala, mas por que Kardec não perguntou direto, né? Fez tanta pergunta para chegar a essa, né? Mas Kardec estava desenvolvendo um raciocínio para chegar a uma conclusão que não fosse precipitada. Na pergunta, no capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos, Kardec faz uma consideração aqui que eu vou ler rapidinho. Você tem 30 segundos. Tá, 30 segundos. Então, Kardec fala aqui, vou recortar o que eu ia ler. Quando um assunto reclama uma série de perguntas, é essencial que se encadeiem com método de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Quer dizer, quando as perguntas têm um caráter de mais seriedade e se deseja atingir um objetivo maior, é bom que as pessoas, que nós encadeemos umas perguntas às outras de modo que a resposta de uma sirva para multiplicar a pergunta na outra. É isso aí, o assunto é fantástico, mas não se preocupe, nós vamos dar continuidade, ainda tem muita coisa legal sobre isso. Kardec mais à frente vai perguntar o seguinte, que espíritos foram vistos tocando piano, e eles estavam com as mãozinhas nas teclas. E aí, Maria de Fátima Miranda, será que eles estavam realmente tocando nas teclas? Pois é, né? Até aquela mãozinha não conta, para deixar curiosidade. Eu quero o povo curioso. Até semana que vem estaremos dando continuidade. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira,
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da doutrina com a Revista Espírita 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, seguido do Luciano, que nos ajuda e é importantíssimo. Bem, meu amigo Astênio, nós estamos vendo que a paciência desse Mozart, isso, com relação às perguntas que são inquiridas a eles. A curiosidade está fazendo com que a gente também descubra, né? As coisas que o espírito sabe e o que não sabe. Continuemos. Então, nós estamos estudando na revista de maio de 1858 o tema Conversas Familiares de Além Túmulo. Então, isso aqui ocorreu no âmbito familiar, né, no âmbito doméstico, uma evocação do espírito Mozart, né, e o Mozart, então, respondeu às perguntas. Né, grande parte das perguntas até agora foram a respeito da mediunidade. Não, mas especificamente, já na nossa reunião anterior, o espírito saiu um pouco do campo o espírito não, o entrevistador, saiu um pouco do campo da mediunidade e perguntou, o espírito abarca num golpe de vista retrospectivo o conjunto de sua vida passada, né, no sentido de que quando eu saio do mundo físico, quando eu me torno um morto, né, eu passo a ter a visão do passado, que enquanto eu estava encarnado estava tudo esquecido, tudo apagado, né? Então volta à tona, né, todas as informações do passado. E o Mozart responde, sim, para servir a sua vida futura. Obviamente que o Mozart ou não tinha tempo, né, ou não tinha autorização para maiores detalhes, então ele fez um resumo. Sim, no sentido de que é possível, mas não que de fato isso aconteça, sabemos exatamente. Nós, né? Ou não acontece sempre, né? Bom, aí foi feita uma outra pergunta, dizendo, entrever o fim da vida terrestre, né, então ele está perguntando ao Mozart se aquele que morre se entrevê o fim da vida terrestre. Eu entendi que essa expressão, o fim, seria no sentido de a finalidade. Qual a finalidade da vida terrestre? E não o fim no sentido de estar terminando a vida terrestre, de ser extinta a vida terrestre. Tá? Então eu falo assim, entrever o fim da vida terrestre, o significado e o sentido desta vida. Percebeu que pelo restante da pergunta ele fala o significado e o sentido desta vida, o fim aqui é mais finalidade. Sim. Né? Então eu vou trocar o fim por finalidade, fica mais fácil a gente entender. Perfeito. Tá? Ele fala assim, entrever a finalidade da vida terrestre, o significado e o sentido desta vida, assim como a importância do destino que aqui se cumpre em relação à vida futura, né? E isso, de algum modo, revela realmente a inexperiência do entrevistador, né? Como disse Kardec. Lá no início. Né? Mas o que ele pergunta ao Mozart aqui é se com a desencarnação, se o espírito percebe, se ele tem conhecimento, né, da finalidade da vida, da importância do destino que se cumpre aqui, da vida futura, da vida espiritual, ou seja, se torna um sábio, né, com a desencarnação. Mas a pior foi o início da resposta do Mozart, né? Porque ele fala assim, sim, quer dizer, sim, ele devia ser mais ou menos, né? Mas ele fala assim, sim, compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito. Quer purificar-se para alcançar os mundos bem-aventurados. Sou feliz, porém ainda não me encontro nos mundos onde se desfruta da visão de Deus. Então, obviamente, o que me parece é que o Mozart tomou por base o que aconteceu com ele mesmo. Certo. Ele compreendeu, com a desencarnação, não foi difícil para ele compreender a necessidade da depuração para chegar ao infinito. Sim. Mas isso aconteceu com ele, né? Isso não acontece com qualquer espiritinho, né? E ele era um espírito evoluído. Isso, era um espírito já, né, calejado, não é isso? Então ele fala assim, compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito. Quer purificar-se para alcançar os mundos bem-aventurados.
E aí ele dá essa informação aqui que ninguém perguntou nada a ele, né? Ele fala assim, sou feliz, porém ainda não me encontro nos mundos onde se desfruta da visão de Deus. Então eu digo que se ninguém perguntou nada a ele, pelo menos não está formalizado, mas a gente sabe que existem as perguntas mentais. Sim. Então, alguém pode ter perguntado ali, mentalmente, se ele era feliz, ele respondeu logo, aproveitou aqui e respondeu logo. Né? A nossa felicidade é relativa ao mundo em que a gente vive, né? Sim, e agora observe, né, que a gente sabe, viu por outras comunicações do Mozart, que ele habita Júpiter. Sim. Né? E na qualidade de habitante de Júpiter, ele era feliz, mas ainda não se encontrava nos mundos onde se desfruta a visão de Deus. Ou seja, Júpiter ainda tem que... né, evoluir também. Ainda tem que se desenvolver bastante para poder chegar nesse estado ideal. Né? Questão número 21. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Óbvio que quando ele está se referindo à vida futura, ele está se referindo ao mundo espiritual, né? Sim. Porque senão a gente pode pensar que a vida futura seria a próxima encarnação, né? Não é, a vida futura aqui é a vida espiritual. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual a sua lei? Se existe a hierarquia, qual a base, qual o fundamento dessa hierarquia no mundo dos espíritos? Aqui a gente sabe, né, dentro de casa tem a hierarquia dos pais em relação aos filhos, né, na empresa, os gerentes, etc., né, na política, enfim, essas coisas todas aí, né, que tem autoridade, tem poder, nem sempre tem mérito, né, mas tem poder. Né? Então, no mundo espiritual, como isso se dá? Aí ele responde, repetindo a pergunta, existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual a sua lei? Ele responde, sim. É o grau de depuração que a marca. Né? Então, a hierarquia no mundo dos espíritos é marcada pelo grau de depuração. Então, não adianta ser eleito com um monte de votos, porque não tem hierarquia nenhuma no mundo dos espíritos. Né? Então, é o grau de depuração que a marca. A bondade e as virtudes são os títulos de glória. Você falou ainda há pouco da leitura do livro... Nosso Lar. Nosso Lar. Então, a gente verifica que é exatamente assim na colônia Nosso Lar. Né, que o governador lá da colônia estava há décadas na condição de governador, né, e não era um governo despótico de maneira alguma. Né? É democrático mesmo. Entretanto, é porque ele era o espírito mais evoluído da colônia. Né? Então, todos se submetiam a ele em razão do grau de progresso dele. E a gente vê também a paciência que esses espíritos têm, né? Porque ele iam as pessoas, os espíritos pedindo coisas, querendo coisas, e eu me lembro quando o André Luiz sentou e primeiro foi a mulher e aí ela queria ver a filha e ele disse, o que a senhora fez até agora de bom? Não fiz nada. Então não vai fazer. Não tem mérito. Então vai fazer. Né? Então a gente vai trabalhando isso. E eu acho engraçado, né? Porque as pessoas, quando o indivíduo morre, como a gente está habituado a ver no cemitério, no caixão, e aí as pessoas falam assim, graças a Deus que ele descansou. Aí eu digo assim, agora que ele vai começar a trabalhar. Se houvesse descanso, né? Bom, então prossegue aqui a primeira entrevista ainda com o Mozart, né? E a próxima pergunta é, como potência progressiva é a inteligência que nela determina a marcha ascendente? Vamos entender a pergunta. Ele está se referindo à alma. Então está dizendo que a alma é uma potência progressiva. Né? Então ele fala assim, como potência progressiva, é a inteligência que nela, na alma, determina a marcha ascendente? Pergunta interessantíssima, né? Porque nós não somos detentores apenas da inteligência, nós somos detentores de outros valores, né? Virtudes diversas. E ele fala assim, o que de algum modo determina o progresso, a marcha ascendente, né? Seria a inteligência? E olha a resposta aqui do Mozart. Ele fala assim, sobretudo as virtudes. E aí coloca 2 pontos e diz assim, o amor do próximo especialmente.
É interessante, né? Porque ele está mostrando que, em termos de progresso real, o amor é que determina, né? E não a inteligência. Perfeito, porque nós tivemos um monte de criaturas extremamente inteligentes e que habitam as trevas, as regiões de trevas. Mas não vemos nenhuma criatura amorosa habitando as trevas. Exatamente. Não é bonito esse negócio? Né? Exatamente. Ó, você tira por Chico. Chico fazia o bem. As intenções eram de amor ao próximo. Sim. E é isso que faz a ascendência do espírito ser elevado. A Madre Teresa de Calcutá, ela se dedicou aos humildes, aos pobres. E isso é que fez a ascendência dela. Sim. E aí também, quando a pessoa ama muito, ela acaba sentindo uma necessidade imensa de não apenas amar, mas de tornar-se competente para poder ajudar mais ainda. Perfeito. Né? E aí, para ela se tornar competente, ela tem que estudar. Então, se a pessoa avança em amor, automaticamente ela busca o intelecto, né? Ela tem desejo. Agora, aquele que avança intelectualmente, ele não necessariamente sente a necessidade de amar. Né? E aí tem que sofrer as consequências. Exatamente. Né? Bom, questão 23. Uma hierarquia dos espíritos faria supor outra de residência. Existe esta última? Sob que forma? Então, mais uma vez, vamos traduzir a pergunta. Né? Traduz aí. Ele fala assim, o entrevistador pergunta assim, uma hierarquia dos espíritos, já que o Mozart diz que existe hierarquia e é com fundamento mais no amor do próximo, né? Então ele fala assim, uma hierarquia dos espíritos faria supor outra de residência. Ele fala assim, supor uma outra hierarquia de residência, de habitação. Como se diz assim, espíritos mais evoluídos teriam residências diferentes dos espíritos menos evoluídos. Isso o entrevistador concluiu isso, né? Sim. Ele fala assim, existe esta última, ou seja, esta hierarquia de residência, né? Sob que forma? Eu acho legal esse negócio. Você lembra, Jesus também já falava disso quando ele dizia, há muitas moradas, olha ele falando das residências aqui, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Isso. Obviamente que moradas correspondentes a essas hierarquias. Né? Então o espírito muito inferior mora nas trevas. Né? Então é o que a gente chama de inferno, né? Né? E aí o Mozart responde o seguinte, dom de Deus, a inteligência é sempre a recompensa das virtudes. Mais uma vez eu achei que filosoficamente isso aqui ajuda muito, né, na nossa compreensão do todo, né? Ele fala assim, a inteligência é dom de Deus, né? Obviamente, quanto mais inteligentes nós nos tornamos, de algum modo mais deuses nós somos, né? Isso. É como se nós estivéssemos incorporando uma parcela maior da divindade em nós mesmos. E vai de encontro que o Cristo fala, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo que eu faço. Isso, né? Tudo que eu faço, vós podeis fazer, né? Exatamente. Então, fala assim, dom de Deus, a inteligência é sempre a recompensa das virtudes. Caridade, amor ao próximo. Os espíritos habitam diferentes planetas, e aqui ele está se referindo apenas às casas físicas e não às diversas esferas espirituais. Né? Os espíritos habitam diferentes planetas conforme seu grau de perfeição. Aí desfrutam de maior ou menor felicidade. Aí eu costumo falar para mim mesmo, né? Que vergonha Deus ter te colocado, né, no mundo como, né, a Terra, ainda na condição de provas e expiações. Porque Deus nem regenerado nós somos. Isso não porque Deus não erra, cara, né? Então, se a gente foi vinculado, né, momentaneamente a um planeta da qualidade inferior, da Terra, essa é a nossa qualidade, né? Que vergonha, vamos dar um jeito de melhorar, né? É verdade, e a gente vê tanto hoje que nós nunca se falou tanto de amor, né? As igrejas falam de amor, mas nunca se matou tanto. É verdade. A gente tem notícia, talvez nunca tenha sido feminicídio. E mesmo que não chega para esse ponto, o ódio através das redes sociais aí, né, das trocas de farpas. Nossa Senhora. Então, terrível. Não é isso? E as pessoas dizem que amam, né? Eu matei por amor. Por que matou por amor?
Aí, mais uma vez, a gente lembra Jesus, né? Que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca porque procede do Espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas ondas de agressividade, né, e nos tornarmos também criaturas agressivas. Exatamente, né? É a sintonia, né? Isso. Nós não podemos estar na mesma sintonia. E essas nossas manifestações lamentáveis, elas acabam facilitando como é que nós poderíamos dizer, o processo de separação do joio e do trigo. É verdade. Porque, embora falando de virtudes, nós estamos demonstrando os nossos vícios. Exatamente. Né? Bom, questão 24. O que se deve entender por espíritos superiores? Né? Então, o entrevistador aqui já tinha ouvido falar que existiam espíritos superiores, queria saber como se deveria entender. Aí ele responde assim: os espíritos purificados. Sempre muito sintético, ele não tinha que fazer um tratado de filosofia aqui, né? Então ele colocou que os espíritos superiores seriam espíritos purificados, mas nós sabemos que já pode ser considerado espírito superior mesmo antes de ser espírito purificado, né? E espíritos puros tem várias categorias também. Não, os puros absolutamente não, os superiores tem. Os superiores. Porque o puro já é a última, né? Isso. Ele não subdivide mais. Sim. Né? Então vamos lá. Então, o que se deve entender por espíritos superiores? Ele responde: os espíritos purificados. Aí vem a última pergunta, questão 25. Nosso globo terrestre é o primeiro desses graus, o ponto de partida, ou procedemos de uma região mais inferior ainda? Vê que ele mesmo ficou preocupado aqui. Eu estou lá na base, né? Ou já avancei um pouquinho, né? Aí ele dá aqui uma resposta também que a gente tem que pensar um pouquinho mais para ver o que a gente aproveita da resposta. Porque, olha a pergunta: nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, o ponto de partida, ou procedemos de uma região mais inferior ainda? Aí ele responde assim: há 2 globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos. Então, me parece que ele está se referindo aqui, me parece não, com certeza, ele só pode estar se referindo aqui ao sistema solar. Né? Ele não está se referindo ao universo, quer dizer que só existe no universo. Poxa, né? Não o é isso? universo com trilhões de estrelas. É que como nesse momento, certamente o próprio entrevistador entendia a vida no máximo limitada ao nosso sistema, né? Então, quando ele fez a pergunta: nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, o ponto de partida, ou procedemos de uma região mais inferior ainda? Ele fala: há 2 globos antes do vosso, que é mais inferior do que a Terra, né? Que é um dos menos perfeitos. A Terra é um dos menos perfeitos, mas ainda existe no sistema solar 2 globos, 2 mundos que ele não diz quais são, que ainda são inferiores à Terra. Imagina, né? Nós viemos desses globos. Ele está dizendo: nós já evoluímos alguma coisa. Sim, nós viemos desses globos desde que nós estivéssemos realmente vinculados ao sistema solar, né? Como a gente é cidadão do universo, né? Bom, então vamos voltar aqui agora na questão 26. A pergunta foi: qual o mundo que habitas? Ali és feliz? Eu acho que ele não tinha prestado atenção na resposta que ele deu lá em cima, que ele fala: sou feliz, entretanto, né? Exatamente. Então vamos lá. Qual o mundo que habitas? Ali és feliz? Ele responde: Júpiter. Então, como ele já tinha dito através de outros médiuns também, né? Que ele era, por isso que Kardec achou coerente. Identificou também, né, aqui, né? Então, Júpiter, nele desfruto de grande calma. Amo a todos os que me rodeiam. Não temos ódio. Vale a pena a gente chamar a atenção para esse aspecto aqui. Não temos ódio. Não temos ódio. E amo a todos que me rodeiam. Mas eu diria assim: o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Será que ele primeiro foi para Júpiter para depois amar a todos que o rodeiam e não ter ódio? Ou primeiro ele amou a todos e não teve ódio para depois ir para Júpiter? Esse é o caminho natural. Perfeito, né? Perfeito. Entendeu? Então, por isso que, mais uma vez, quem está aí destilando ódio nas redes sociais, não peça a Deus um mundo melhor. Exatamente, né? Porque não vai ter. Não tem como, né? Não vai estender para um outro globo.
Isso, então primeiro nós temos que amar a todos, começando da nossa família, né? O Cristo falou isso, né? Isso, Então que tipo de clima nós criamos dentro da nossa casa, né? Então, ama o teu inimigo. Isso, no nosso setor de trabalho, na empresa, na repartição pública, né? Como é que a gente está, que tipo de pessoa nós somos, não é isso? Bom, se guardas lembranças da vida terrestre, então a outra pergunta. Se guardas lembrança da vida terrestre, deves recordar-te, aqui o entrevistador, eu acho que ele ainda não estava muito convencido de que era o Mozart. Ele quis, mesmo falando que era de Júpiter. Ele quis fazer um testezinho aqui. Ele falou assim, se guardas lembrança da vida terrestre, deves recordar-te do casal A, ... de Viena. Já os vistes após a tua morte? Em que mundo e em que condições? Então, quer dizer, ele fez uma pergunta muito pessoal, né? O entrevistador conhecia esse casal, sabia que o Mozart também conhecia esse casal e está fazendo pergunta a respeito desse casal, né? Não, se não fosse o Mozart ia ficar numa situação difícil, né? Exatamente. Mas a pergunta foi, se guarda a lembrança da vida terrestre, deves recordar-te do casal A, de Viena. Já os vistes após a tua morte? Em que mundo e em que condições? Ele responde assim, não sei onde estão. Não te posso dizer. Um é mais feliz que o outro. Por que me falas deles? Quer dizer, ele não sabe onde estão, mas sabia que eles estavam em condições diferentes, né? Poderia ter recebido essa informação apenas sem saber onde eles estariam. E aí a pergunta seguinte foi, por uma única palavra, indicativa de um fato capital de tua vida. Porque ele perguntou assim, por que me falas deles? Né? Ele falou assim, por uma única palavra indicativa de um fato capital de tua vida e que não podes ter esquecido. Seria possível forneceres uma prova certa dessa lembrança? Intimo-te a dizer essa palavra. Né? Então, ele estava com dúvida ainda. Estava ainda testando. Né? E aí o Mozart respondeu, amor e reconhecimento. Então, provavelmente, com essas frases dele, amor e reconhecimento, o médium confirmou que, de fato, era o Mozart, né? Sim. Porque eram palavras comumente utilizadas por ele. Mas a primeira entrevista do Mozart nessa residência aqui, né, e nessa primeira entrevista, ela terminou. Parecia que não ia terminar, mas terminou. Terminou e nós vamos terminar também esse capítulo. Vamos terminar também. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Luciano nos orientando. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.